Olá, como vocês estão? Espero que muito bem. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Esse canal que diz pra você que Deus é bom todo o tempo. Mais uma vez estamos aqui em nome de um espírito que tem regido a nossa vida. E eu tenho certeza que você também está aqui por isso. Porque tem sede, fome e de direção da voz do Espírito que hoje direciona a nossa vida. Quero mais uma vez agradecer você, a credibilidade, por estar vendo a gente aí todos os sábados às 7 horas. A gente sempre tem uma galera ali que vê a gente fielmente. A gente é muito feliz por isso. Obrigado vocês. E a gente espera que você continue curtindo, compartilhando. E se você não segue a gente, siga. A hora é agora. Hoje a gente vai dar continuidade a uma série de 4 vídeos. E os 2 passados já fizeram parte dessa série. Hoje vai ser o nosso 3º vídeo. E a gente espera que você esteja compreendendo essas verdades. Porque são verdades que vão fazer você... vão trazer luz para aquilo que a gente tem como jornada, como cristão, né? E espero que você faça disso realmente uma coisa de rotina, de hábito da sua vida. Se você não assistiu os 2 vídeos passados, assista, mas não antes desse, assista esse e depois você vê os 2 que se passaram. E aí a gente ainda vai ter mais um vídeo adiante. Hoje é um vídeo que talvez você não entenda bem exatamente quando você ouve falar sobre o tema que a gente vai trazer hoje, mas hoje a gente pretende esclarecer isso para você. Então até o final, não sai daí, para você entender certinho sobre esse tema específico de hoje. Cada dia dessa série, cada vídeo dessa série carrega um tema importante e específico. Eles juntos vão formar aquilo que a gente diz para você, que vai te aproximar da direção, da voz, do comando de Deus para sua vida. Eu tenho aqui hoje, mais uma vez, um convidado especial, o nosso amigo Robert. Seja bem-vindo, Robert. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu agradeço mais uma vez, estarmos aqui dando continuidade a essa série tão importante e maravilhosa que Deus colocou aí no seu coração, que é falar sobre a palavra de Deus, né? E quero agradecer os irmãos que têm nos acompanhado e que Deus possa, mais uma vez, através da nossa vida, abençoar e edificar a vida de cada um que está aí nos acompanhando aí no canal aí. Boa! Temos ali o Edson também. Estou por aqui nos bastidores. Estamos combinando hoje, hein, man? Ó, com a roupa quase igual. Vai combinar com a casa. Então, beleza, vamos lá. Hoje a gente vai falar de... Será que você aí na sua casa louva a Deus? Ó. Bichinho, né? Louva a Deus. Louva a Deus, louva. Louva a Deus? A louva até no nome. Você na sua casa, você, Robert, você tem o hábito. Como que é isso pra você? Sabe que, Robert, uma curiosidade a respeito de louvor, né? Eu tava pesquisando sobre... Você deve saber, porque você é uma pessoa muito instruída, e alguns de vocês até pode ser que saibam, mas eu não sabia. E estudando, meditando sobre esse tema, eu cheguei a essa palavrinha que a gente fala e ouve na igreja e tal, ouve em alguns outros lugares, mas eu não sei se você tem curiosidade de realmente saber o significado da palavra. Mas a etimologia da palavra carrega lá as raízes dela e o que ela de fato significa. Às vezes a gente tem só o produto final, que é só a palavra, louvor, mas a gente quando volta, retrocede e olha exatamente o que ela significa. Olha que legal, essa palavra, ela significa reconhecer o mérito de algo. Ela significa de fato elogiar alguém, algo que seja digno de elogio. Essa palavra ela tem na raiz dela
a intenção de expressar tal elogio ou admiração por algo que é digno, que é bom, que é em excelência muito bom. E só pelo significado da palavra, a gente já começa esse vídeo dizendo: você tem louvado a Deus? Quer dizer, elogiado a Deus, entendido e reconhecido o quão bom Ele é? Você tem direcionado palavras ao Senhor sobre louvá-lo, agora entendendo o significado da palavra? Não é legal isso, Robert? É maravilhoso, né? Então, essa expressão, né, na Bíblia, a nossa compreensão de louvor, de culto, ela é fundada, ou ela vem nossa base toda do Antigo Testamento, né? Aí o Novo Testamento apenas vai confirmar isso novamente, que essa é a forma correta. Então, no sentido hebraico, ou os termos usados ali na Bíblia hebraica, no Tanakh, né? É exatamente isso. Então, existem duas formas, ou melhor dizendo assim, que predominam na Bíblia sobre a questão do louvor. A primeira é isso que você falou, que é o que é louvar? Louvar é a expressão externa, que é isso aí, elogiar, reconhecer. E o louvor, ele está relacionado ao que Deus faz. O louvor. Que é aquilo que tá no significado, que é reconhecer algo digno de honra. Exato. Quer dizer, se aquilo tem honra, exato, você reconhece aquilo porque você viu. Então, quando você estuda na Bíblia a palavra do Senhor, essa definição, exatamente isso, louvar a Deus pelo que Ele faz, pelo que Ele fez. Sim. E aí, existe uma pequena diferença para a adoração, por exemplo. Porque a adoração é louvar a Deus pelo que Ele é. Ah, faz todo sentido. Pelo seu caráter, pela sua santidade, pela sua misericórdia. Claro. Aí é que está uma pequena diferença. Por exemplo, o salmista, por exemplo, no Salmo 103, ele vai dizer que Deus se revelou a Moisés, né? Deus revelou os seus caminhos a Moisés, mas ao povo de Israel, ele revelou suas obras. Entende a diferença? É muito bom isso aí, né? Então Moisés conhecia Deus, seu caráter, sua santidade. O povo de Israel conhecia as obras de Deus. Então o Salmo vai dizer assim: louve o Senhor pelos seus grandes feitos, pelo que Ele faz. Louve o Senhor. Então o louvor é voltado para o que Deus faz. Então o salmista no Salmo, ele está chamando a louvar a Deus. Exatamente, louve a Deus porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre, porque sua benignidade dura para sempre, porque Ele faz com que o aflito habite em família, que a solitária habite em família, que aquela que não pode dar filhos gere filhos. Então o louvor está voltado para o que Deus faz. É diferente do adorador, da adoração. Então o louvor envolve a expressão corporal, né? Quando eu vou louvar é algo externo. Então você vai engrandecer a Deus, você vai louvar o Senhor. Mas então, alguém pode estar se perguntando ali, como eu estou agora aqui também: mas será que, uma pergunta honesta, Robert, será que de repente adorar a Deus não pode ser uma maneira de louvar? Tipo assim, se eu tô me expressando de maneira a adorar Ele, né, que é: ó meu Senhor, dou reverências ao Senhor, me ajoelho e me entrego ali aos pés dele. Isso aí não pode ser uma maneira de louvá-lo? Uma expressão da minha alma, do meu coração, a reconhecê-lo como sendo aquele que se diz eterno, aquele que era. Será que não poderia ser, cara, uma maneira? Não só poderia, como é. É, né? É porque o louvor, ele é a expressão da adoração. Então, a adoração, ela é íntima, ela é interior. O adorador, ele é adorador por dentro. Em espírito, né? O louvor, ele é essa expressão. Só que o que a gente tem que tomar cuidado aqui? É o que a Bíblia coloca sobre esse assunto.
A Bíblia ela é bem específica nesse ponto. Então, o que acontece, por exemplo? Qual que é a diferença de uma pessoa que louva a Deus pelo que ele faz para um verdadeiro adorador? Te dar um exemplo, por exemplo. Louvar a Deus pelo que ele faz significa que quando Deus não fizer, qual será a minha reação? Não louvar. Aí é que está o ponto. Entendi. Porque o louvor, eu posso louvar pelo que ele fez, mas não significa que Deus vai fazer todo dia. Eu devo louvar até quando ele não faz. Quando ele não faz. Entra a adoração. Porque dá graças em todas as circunstâncias. É um estilo de vida. Adoração é algo que pertence ao caráter de alguém. É por isso que a Bíblia diz em João 5, Jesus conversando com a samaritana, o Pai não procura louvor. O Pai procura adoradores. Entende a diferença? Deus não está procurando alguém que o louve, porque o ímpio pode louvar a Deus. Entendeu? O ímpio pode louvar a Deus e não se converter. E não ser um adorador. Mas ele pode reconhecer que Deus é grande, ele pode reconhecer que Deus é poderoso, ele pode reconhecer tudo isso e prestar um culto de ação de graça, chamar você para a gente ir lá na casa dele, fazer um culto, quero agradecer a Deus porque minha filha passou e tal, e mesmo assim não se tornar um discípulo, um seguidor. Entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de adoração. Jó, não foi o que Satanás disse? Ele só te adora porque tu dá as coisas para ele, pelo que você faz. Tira tudo isso da vida dele e ele vai te negar. E o Senhor disse, não, Jó não é apenas alguém que me louva quando as coisas estão bem. Jó, ele é um adorador, eu conheço o íntimo dele. Entende? E aí, Satanás tira tudo que Jó tem, tudo que Deus deu para ele. Aí ele disse, o Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a adoração é muito além de louvar. Porque eu posso chegar em qualquer ambiente e querer contar um testemunho do que Deus fez na minha vida e dizer, louvado seja o Senhor. Só que o verdadeiro sentido da fé é o que o Senhor diz para Abacuque. O justo viverá da fé. Mesmo sem ver sinais, mesmo sem ele orando e Deus não respondendo. Sabe aquele período em que você está buscando e Deus não fala nada? E que você tem duas opções. Permanece ali crendo no que a palavra diz, que Deus está conosco em todo o tempo. Claro. Que eu vivo por essa fé. A Bíblia diz, estarei convosco todos os dias. Mas no dia que ele não fala, e no dia que eu me sinto só, e no dia que parece que eu estou abandonado, e no dia que parece que o céu se fecha, e eu oro... Deus está comigo? Tá, porque a Bíblia diz que ele está e ele não pode mentir. Então, fé, o adorador vive pela fé. O louvor é essa manifestação. Eu posso adorar a Deus. Então, peraí. Tem esse... Legal, esse ponto que você trouxe é muito, muito interessante. Então, quer dizer que o adorador, ele pode louvar antes de ver. Antes de ver. Por exemplo, eu posso louvar um feito do Senhor sobre algo meu antes daquele feito ter ocorrido, pela fé. Quer dizer, o louvor pode também ser uma manifestação de fé. Exatamente. Por aquilo que ele vai fazer. Ó, um adorador, isso é muito bom. Adorador, ele pode adorar a Deus em qualquer situação, qualquer ambiente, em qualquer obstáculo. Ele adora a Deus em todo o tempo, independente da situação. Ah, mas aí que tá o ponto. O louvor, geralmente, é só pelo que ele faz. Entende? Então, louve ao Senhor porque ele quebrou o queixo dos nossos inimigos, ele abriu o mar. A nação, por exemplo, alguém pode ir num culto e louvar a Deus, um exemplo. Geralmente o louvor ele é mais voltado para o coletivo, essa expressão. Então alguém pode chegar num culto e o hino está sendo tocado, ou qualquer ambiente. Está sendo tocado um hino e está dizendo para nós louvarmos ao Senhor e tal. E alguém pode entrar nesse ambiente e se expressar, né? Claro. Porque o louvor é essa expressão e de elogiar a Deus. E o Senhor, tu é maravilhoso, o Senhor, você é lindo e tal. E falar tudo aquilo ali em um culto e sair daquele culto e não louvar e não levar aquela adoração, entendeu? Então o adorador... Ele adora a Deus em qualquer situação, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer circunstância. Pera, ele louva a Deus em qualquer circunstância, né? Em qualquer circunstância, não só quando Deus faz. Ah, entendi. Entendeu? Quando Deus também não faz, Deus é Deus. Quando Deus faz, o Senhor continua sendo Deus. Lembra que essa é o grande ponto dos fariseus com Jesus?
Se tu és filho de Deus, nos dá um sinal, né? Mostra um sinal. Ele disse, uma geração incrédula, uma geração prostituta pede um sinal. Mas nenhum sinal será dado a vocês. O outro ele diz assim, vocês não me seguem porque vocês creem na minha palavra. Vocês me seguem porque vocês viram os sinais. Lá em João 6, por exemplo, ele não diz assim, vocês não me seguem porque vocês creem em mim, ou porque vocês seguem porque vocês viram multiplicar os pães. Então assim, seguiam a Cristo pelo que ele fazia. Mas quando nós não porque quem Cristo era o Filho de Deus. Quando Jesus se revelava como Filho de Deus, eles falavam, não, até aqui estava bom, mas você tocou nesse assunto, então nós não queremos mais. Entende? Deixa eu te perguntar. Então você acha que Deus está procurando aqueles que o louvam como adoradores? Exatamente. É aí que é a parada, meu irmão. É aí que tá. Quando ele diz em João 5 que o Pai procura adoradores, é nesse sentido. Ele procura pessoas sinceras e íntegras. Isso é muito legal, cara, que você está trazendo, porque faz todo sentido. Realmente, muita gente... Cara, isso aí define tudo, né, cara? Porque a vida cristã é assim, meu irmão. Imagina só. As pessoas procuram Deus exatamente pelo que ele faz, pelo que ele faz. Não por adorá-lo. Não, por adorá-lo. Então, por exemplo, isso é tão forte que se você é um seguidor de Cristo, você serve a Deus. A impressão que nós temos hoje é que alguém que serve a Deus não pode passar por lutas. Entendeu? Tem que ter um testemunho para contar de vitória. A pessoa chega na igreja ou em qualquer ambiente, conta que Deus fez aquilo, e aí o irmão que está lá, que não tem às vezes o que contar, porque está passando uma dificuldade, está passando uma prova, está passando um momento difícil, ele fica vendo, Deus não é comigo. Deus não é comigo, porque o irmão está contando um testemunho de vitória, o outro está contando que Deus deu a casa para ele, o outro está contando que Deus abriu a porta do emprego, prosperou a empresa, o outro está dizendo que o filho passou na faculdade, a outra está dizendo ali que não tinha condição de pagar a faculdade do filho, mas Deus operou um milagre, e eu? E aí eu te pergunto, qual é o motivo externo que ele tem para dar glória a Deus? Para louvar, né? Somente a fé. Ele tem que crer que Deus é na vida dele. E essa adoração é que faz a diferença. Porque adorar a Deus quando a gente tem as coisas é fácil, meu irmão. Louvar a Deus quando você olha tá tudo bem, tá tudo fluindo, a empresa tá crescendo. Entendeu? Então, beleza. O verdadeiro louvor, ele vem... Louvor de sacrifício. Ele vem do adorador. Ele vem do adorador. É por isso que quando você vê Gênesis, isso está explícito lá em oferta de Abel e Caim. A Bíblia diz que quando Caim oferta, agradou-se o Senhor de Abel, agradou primeiro de quem? Do adorador, do ofertante, e de sua oferta. Aí a Bíblia diz assim, quanto que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Então o Senhor não agradou primeiro do ofertante, depois da oferta. O Senhor olha primeiro para quem está ofertando, para depois receber a oferta e o louvor. Então, o louvor, Deus olha primeiro para quem está louvando. E depois ele decide se recebe o louvor ou não. Adorando, né, no caso? Exatamente. No caso, se expressando, adorando. Então, é isso. Deus olha quem está fazendo isso. Então, Caim foi rejeitado antes de Deus aceitar. Por quê? Porque seu coração era mau. Entende? Então esse é o ponto. Vou te dar um exemplo aqui. A Bíblia diz que a Penina e a Ana eram as duas mulheres de Eucana, não era? Era. A Penina tinha filho e a Ana não. As duas subiam pelo templo, não era? Só que a Penina ia alegre, ela tinha filhos. Uhum. Ela era amada pelo seu esposo, ela tinha motivos de dar glória a Deus, não tinha? A Ana não tinha nenhum motivo. Ana queria ter filho, era estéril. O Eucana chega para ele e fala, eu não te sou melhor do que 10 filhos. Foi. E a Ana ia lá e adorava o Senhor, mesmo naquela dificuldade. O Eli chega a confundir que ela estava embriagada. Dizer, você está embriagada. Ela disse, não estou embriagada. O sacerdote do templo achou que ela estivesse embriagada. Vendo aquela cena dela adorando situação ali, ao mesmo tempo orando, pedindo, né, ao Senhor. Exatamente. E ela diz, não, eu não estou embriagada. Mas eu estou
precisando de um milagre do Senhor, eu estou jogado aos pés do Senhor, eu preciso e clamando a Deus e ofertando, entende? A Penina nunca que a adoração dela chega no nível da Ana. Por quê? Porque quando você tem, você se mantém em um nível de Deus, obrigado, Senhor. Verdade, né? Senhor, obrigado, porque quem não tem, ele se joga, ele se entrega por inteiro, ele rasga o coração, ele chora, ele derrama, Deus, misericórdia. Eu preciso de ti. É mais intenso. Entende? Então, e até você, Robert, você com esses exemplos todos e tal, mas a gente se colocando nesse lugar, você realmente começa a saber onde você está situado. Porque quando você não recebe e você permanece ou não, você ali você mesmo consegue medir melhor se realmente o Deus que você tem crido tem sido de fato aquele que você quer seguir. Porque quando você realmente não encontra aquilo que você está desejando naquele momento específico, é ali que você vai ter que andar pela fé. E aí, realmente, talvez o aroma de louvor mais maravilhoso que deve subir até o altar de Deus deve ser nesses momentos. Adorar a Deus em meio às aflições. Que não tem nada e mesmo assim, você tá ali com o coração dizendo, mas esse é o Deus que eu tô seguindo e eu não vou perder de vista aquilo que eu decidi seguir e vou continuar, mesmo que nada aconteça comigo, eu vou continuar seguindo o meu Deus, porque eu conheço, eu sei quem é Ele, eu sei quem que Ele vai me tornar, eu sei o que Ele já fez por mim lá atrás. Às vezes, quando acontece essa situação, por exemplo, eu tenho amigos, eu já aconselhei alguns amigos que na hora da dificuldade querem voltar. Eu acho que não é pra mim isso, eu vou voltar. O que a Bíblia diz sobre aquele que põe a mão no arado e olha pra trás? Não é digno de mim. Então, chega a aflição, chega a dificuldade, Deus quer ver o que realmente habita no seu coração. Se você ama Ele, a pessoa dele, ou os seus desejos, ou se você ama aquilo que Deus pode te dar. Lembra de Abraão? O teste de Deus com Abraão é isso. Deus faz a promessa para Abraão com 75 anos, 25 anos depois Deus dá a promessa para ele, 25 anos trabalhando a fé de Abraão, despertando, se revelando, se relacionando, levando Abraão a crer. Quando Abraão acha, agora eu sou crente mesmo, eu já vi Deus, já falei com Deus no carvalho e tal, tenho experiência com Deus, aí Deus deu Isaac, aí o menino chega, cresce, aí Deus fala assim, agora eu vejo se Abraão ama a promessa que eu dei a ele ou se ele ainda me ama mais do que acima de qualquer coisa. Abraão, me dá Isaac. Abraão falou, o quê? Falou, Isaac, eu quero Isaac. Você não ficou esperando esse menino 25 anos? Você tá maluco? Então, 25 anos, você ama ele, não ama, Abraão? Ama. Mas você ama ele mais que a mim, Abraão? Aí Abraão tem esse dilema. Abraão leva, diz, não, Senhor, tá aqui, eu te entrego. Por quê? Porque eu te amo e eu sei que o Senhor tem poder para ressuscitar, para me dar outro. Não sei, mas eu amo o Senhor. Então, o que acontece com muitas pessoas, ou com muitos adoradores? É isso, eles começam adorando a Deus, amando ao Senhor, acima. E aí, de repente, no decorrer da caminhada, eles passam a amar mais aquilo que Deus dá, aquilo que Deus faz. E aí começam uma confusão. E aí começam a ficar só na segunda parte do louvor. O louvar a Deus pelo que Ele faz, não pelo que Ele é. E aí tem igrejas que sabem que as pessoas são assim e atrai esse tipo de pessoas. Aí você liga a TV, tá lá, venha porque nós temos a fogueira tal, a campanha verdade, tal, rapaz. E Deus vai fazer. E o que ele quer? Ele quer Deus? Não, ele quer o que Deus pode fazer. Aí ele fala, quanto é que você tem que sacrificar? R$1.000, R$2.000, R$5.000. Aí a pessoa vai e sacrifica, porque ela não quer ter um relacionamento com Deus. Ela quer apenas um milagre da parte de Deus. Glória a Deus, E aí lá ela louva a Deus, não louva não? Porque às vezes o relacionamento com ele vai demorar um tempo. Vai demorar 25 anos, Abraão, né? A gente reclama que demorou 3 meses para receber o negócio e o cara esperou 25 anos. Entende? E aí lá essa pessoa não louva, ela não se expressa. Na hora da oração lá que o bispo tá orando, o pastor tá orando, e fala, vamos orar, a oração forte, né? Quando nós no culto passado, no vídeo passado. A quarta da fogueira, o óleo ungido. E aí a pessoa chora, se expressa e diz, Deus, tu é lindo. Mas aquele dizer Deus, tu é lindo,
É só da boca para fora, como disse Jesus. Vocês me louvam apenas com os lábios. O vosso coração está longe. Recebeu aquele milagre, alcançou aquela vitória. Tchau, foi bom enquanto durou. O adorador não. É mais a vitória, o milagre, é mais uma prova de que a fé dele sempre esteve certa. Que Deus sempre estava na vida dele. E que aquele é o caminho, adorar o Senhor e nunca vai o deixar. É isso aí. É por isso que Abraão é chamado de pai da fé. Pai da fé? Porque Abraão, cara, só prova que ele realmente conhecia o Deus que ele seguia. Só prova que ele realmente estava determinado a se manter com os olhos fitos no Senhor. E não nas coisas, nem em pessoas, nem lugares. Ele abandonou lugar, ele abandonou pessoas, ele abandonou a própria vontade, ele realmente se entregou completamente aos desígnios da direção de Deus. E como você está bem falando, Deus ainda, assim como acontece com a gente, acontece com você, acontece com a gente aqui, Deus ainda coloca aquelas coisas. No caso de Abraão, como você disse do filho, colocou aquilo que ele deu e que Abraão mais esperou como um lugar ali, se Abraão estava confuso na adoração dele, se realmente ele olhava para o Senhor, ou se o filho dele estava se tornando o próprio Deus dele, que era aquilo que Abraão mais esperou, que era ter um filho com a sua mulher Sara. Exatamente. E quando ele teve, Abraão teve a chance de provar para nós, porque Deus já sabia. Mas Abraão ali deixou provou pra gente como legado, como exemplo, né? como legado exemplo dele de nós. Dizer, eu não estava adorando ao meu filho, o meu filho não se tornou o meu Deus, eu sabia quem era o meu Deus e continuei com ele, e eu pude provar isso vivendo com o meu próprio Deus. Exatamente. Então, e Deus isso que você está falando hoje das igrejas, dos lugares onde as pessoas procuram pela fé, a gente até pode procurar o Senhor. Todos nós, em algum dia, eu, por exemplo, posso falar sobre mim, eu procurei o Senhor por uma necessidade, por uma falta, por aquilo que um dia eu precisei de um que me ajudasse, que me tirasse daquele lugar de desespero. Eu realmente procurei o Senhor pela falta, mas não foi fácil encontrar o Senhor. Não foi tão simples fazer o caminho de volta. Depois que você está perdido, o caminho de volta, ele às vezes é demorado. E o meu caminho de volta foi demorado em certo ponto. Mas, primeiro que eu não me arrependo em nenhum segundo desse caminho. E depois que realmente, quando você reencontra com ele, você começa a compreender que tudo tem o tempo certo, para que ele comece a manifestar a glória dele, para que ele comece a manifestar o poder dele de fazer sobre as suas faltas, sobre aquelas coisas que você sente necessidade. Só que jamais eu penso, Robert, baseado na palavra, que a gente, como irmãos um do outro, como parceiros na fé, irmãos na fé, amigos na fé, podemos auxiliar, ajudar, mas a gente não pode prover para o outro. Quem provê é o próprio Senhor. E nesse momento, há a necessidade da gente ter uma intimidade com o Senhor, a ponto de você romper com as intermediações, sejam elas quais forem. Deus, Cristo, veio rasgando o véu no templo exatamente para que a gente pudesse ter o acesso de volta como adorador e como um homem, uma mulher que louva o Senhor de todo o coração, independente daquilo que ele tem feito naquele instante, mas pela fé, como trouxe o Robert aqui, pela fé a gente pode louvá-lo por coisas que ele disse para você na sua intimidade, que ele disse para você na palavra, por quem ele é em todo esse tempo da história da humanidade.
pelo que Ele tem feito em toda a história, até por Cristo, a gente pode louvá-lo, porque Ele trouxe a nossa salvação. Todo o tempo que a gente reconhece Ele, como eu disse no início, o reconhecimento de quem é esse homem, esse Deus santo, a gente pode louvar não pela nossa falta, mas a gente pode louvar por aquilo que a gente sabe. Quem é o Deus que a gente está entendendo? Porque, como o Robert disse aqui, uma adoração honesta, sabendo quem Deus é, chega aos átrios do Senhor. Exatamente. Como um louvor puro. Exatamente. Então, assim, o ponto dessa questão do louvor é que, sem ter motivo nenhum, motivos que eu falo, não motivos no sentido de moralidade de Deus, do ser de Deus, mas motivo de, vamos supor que talvez tenha algum irmão agora que vai nos ouvir e que a vida dele tá tipo assim, cara, hoje não tem motivo para dar um glória não. Se fosse ter motivos, como os irmãos têm que contar testemunho, um exemplo. Sei. Tá dando errado a coisa, o casamento não vai bem, o emprego também não vai bem. Se eu fosse esperar ter alguma coisa para ficar alegre pelo que ele fez, então eu não me enquadraria não. Mas então é exatamente esse ponto. O ponto mais difícil de você seguir a Cristo, ser cristão, é permanecer crendo, permanecer amando, permanecer adorando, permanecer fiel, permanecer feliz com Deus, quando Deus não está fazendo nada, meu irmão. Aparentemente nada. Aparentemente na sua vida. Você está vendo todo mundo ter algo para contar, e a única coisa que você se apega é a promessa de que Jesus vai voltar e que tua morada não é aqui, que existe uma mansão lá. Eu posso não ter uma casa aqui hoje, o cara acabou de comprar a casa de 1 milhão, tá contando testemunho, mas existe uma morada para mim me esperando lá. E eu me apego a isso, no que a Bíblia diz, que aqui é passageiro. O irmão tá contando que adquiriu um carro do sonho. Esse carro, como disse Paulo, não há de se comparar com a glória do que há de em nós ser revelado. Claro. Eu me apego a isso. Entende? Eu não me apego nessas coisas. Então, às vezes, as pessoas, eles baseiam nisso. Tem um hino interessante de um amigo nosso, chamado Delino Marçal, que é: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Deus sabe de todas as coisas, né, cara? Então isso, louvar a Deus, você pode louvar pelo que Ele faz. Adorar a Deus, o adorador, ele adora a Deus pelo que Ele é. Ou seja, isso requer conhecimento de Deus, isso requer intimidade, aproximação de alguém que realmente conheceu a Deus. Quer dizer, só pode louvar a Deus de maneira honesta quem o conhece e tem um relacionamento com Ele. Lembra do Salmo 73, que é Asaf? Asaf está olhando exatamente para isso. Asaf é um salmista e ele está dizendo assim: eu tenho servido a Deus e o que eu tenho visto é que isso foi inútil. Ele está dizendo: tem sido inútil porque eu sirvo a Deus, estou passando lutas, dificuldades. E eu estou comparando a minha vida de um justo, de alguém que vive em santificação, e olhando para o ímpio. O cara tem tudo, não falta nada. E eu que adoro a Deus, que fico desviando, que tento fazer as coisas certas, que fujo da aparência do mal, que me santifico, que me separo, tá dando errado. Aí ele diz, ele está contando no Salmo 73, ele disse assim: o ímpio, observei que o ímpio nem na morte tem aperto. Porque quando o cara morre, já tem um plano que cobre tudo, faz tudo, deixa conosco, vamos resolver tudo. Sim. E eu vivo, estou mais apertado do que um rico quando morre. Ele está dizendo, então, o que adianta servir a Deus? Aí ele foi para o santuário, que ele era, né, adorador. Servia lá. Ele disse: até que entrei no santuário do Senhor. Até que entrei no santuário. Quando ele chegou lá, que ele sentiu a presença, aí todos esses pensamentos caem por terra. Ele disse: eu estava viajando, servir o Senhor é bom demais, porque a glória deles é aqui, e é passageira, mas a nossa é a presença do Senhor e é eterna. Então o adorador... Esse é o louvor verdadeiro. Mais verdadeiro, cara. Esse é o significado do louvor. Isso aí que você deu de exemplo agora, cara. Então Viu que louvor não é só cantar uma música, não é só... É também... Mas não é só isso, porque depende da intenção do coração. É isso que o Robert deu exemplo de Asaf no Salmo 73. Mas é esse coração, de fato, com essa intenção,
a Deus sobe como louvor. Esse é o verdadeiro louvor. Robert, a gente não vai se alongar muito, mas eu queria lembrar de uma história rápida. Você lembra do rei de Josafá? Com certeza, né? O rei Josafá, o pai dele era um cara muito legal. Asa, alguma coisa assim. Era um rei também. O pai dele, assim que tomou posse do governo, Asa, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Quebrar os ídolos e imagens de falsos deuses que existiam entre eles. E Josafá, aos 25 anos, o pai dele morreu e ele tomou posse do reinado. E ele, seguindo o exemplo do pai, fez a mesma coisa. Havia totens e escultura de ídolos e essas coisas, e Josafá eliminou com isso tudo. E ele queria de verdade seguir as palavras, que seguia a direção com o Senhor, como adorador. E aí Josafá, ele reúne alguns sábios da época que estavam com eles, alguns homens ali também de Deus, e ele manda esses caras numa comitiva para ensinar o povo todo da região, porque ele queria que as pessoas andassem segundo a palavra. E logo em sequência isso começa a ficar muito bem sucedido, começa a dar certo, o povo começa a querer seguir a palavra de Deus, e Josafá segue reto no caminho. E aí, um belo dia, alguns reis da região se unem para vir guerrear contra Josafá. E isso, eles reúnem vários reis e contra Josafá sozinho. Josafá é informado da notícia e fala: olha, eles já estão a caminho vindo contra você. Josafá imediatamente vai ao templo e se coloca em jejum e pede que toda a população jejue junto com ele. Olha se o caminho dele, até sentindo aqui, ó. Olha se o caminho que esse cara não estava fazendo como rei. Lá no início, já não estava predestinada a vida daquele povo, porque olha qual foi o caminho. Ele começou quebrando tudo, ele começou querendo seguir no caminho, sem saber o que estava por vir. Ele também fez com que toda a população ao redor dele também quisesse seguir aquele mesmo caminho, e mandou pessoas que ensinassem, sem saber o que eles passariam. Logo na sequência ele recebe essa notícia, alguns anos depois. E aí ele tinha o povo todo com ele. Então ele falou: vamos jejuar. E todo o povo jejua. E pede que seja dada uma salvação. Porque ele não tinha como guerrear contra aquelas pessoas que estavam vindo contra ele. Era uma população muito grande, numerosos ali. E ele não ia ter como vencer. E aí no templo, enquanto ele está orando, junto com todos ali com ele, um profeta se levanta e diz: essa batalha não é tua. Essa batalha é do Senhor. Josafá, esse rei, crendo na palavra desse profeta, anuncia ao povo: vamos até o vale se encontrar com essas nações que querem guerrear contra a gente, mas à frente de nós mandaremos os levitas. Os levitas são aqueles que entoam cânticos, aqueles que louvam o Senhor. E ele diz: à frente de nós irá o louvor, com cantos de louvores a Deus. E Josafá, em meio a uma batalha, manda os adoradores louvando a Deus à frente do exército. Era para ir com soldado e com espada, né? Era para ir com soldado. Mas ele falou: não, vamos jejuar, vamos deixar isso para Deus, Deus vai guerrear. Confiou na palavra do profeta, né? Que essa batalha não era deles. Então, é exatamente isso. O que a gente pode aprender? É que louvar a Deus qualquer um pode, pelo que ele faz. Adorar somente os verdadeiros. Porque adorar é em todo momento. Aquele que só louva a Deus, por exemplo, alguém pode, direto, se eu vi o Eduardo Costa, um cantor sertanejo, secular, louvando um hino, entendeu? Pegou um hino e estava lá louvando, e ele diz que ama, tal, um louvor. Mas adoração é a vida, é um estilo de vida, é uma entrega por inteiro, sem reserva, total, rendição, pelo que Deus é.
Entende? Abre mão de tudo e confia, entrega a sua vida inteiramente ao Senhor. Imagina, Josafá, Então, ele tava indo ali numa batalha, mano. Uma batalha de guerra. Você mandar uns cantores na frente do exército. Se ele não tivesse um coração voltado para Deus, se ele não fosse um adorador lá de dentro, se ele não tivesse jejuado, se ele fosse um ímpio, Ele tinha ido com espadas, cavalos, ou escudos. se ele fosse levando o pessoal na frente cantando, ia adiantar alguma coisa? Não. Não ia. Lembra dos filhos de Eli? Não levaram a arca para a batalha? O pessoal não fez um mover tão grande que a Bíblia diz que os filisteus chega a tremer o arraial dos filisteus quando o pessoal vira a arca. Os povos de Israel, o tamanho foi um júbilo. E eles não perderam a batalha do mesmo jeito? Porque eles não adoravam. Eles louvaram a Deus naquele momento, mas não tinham compromisso com Deus. Quer dizer, a história de Josafá, desde o princípio, vem colocando como um adorador fiel, um adorador. onde o louvor será aceito. O adorador que busca Deus e se expressa através do louvor. E esse louvor é genuíno e verdadeiro, porque vem de dentro do coração de uma vida compromissada com Deus pelo que Deus é. Nossa, o louvor é o fruto de um adorador. Exato. O louvor é o efeito de um adorador honesto. Quando um verdadeiro adorador adora, meu irmão... O louvor... meu irmão, é tremendo, né? Ah, moleque bom. Quando um verdadeiro adorador louva, meu irmão, é poderoso. Sim. Porque Deus conhece quem está louvando, entende? Então, por exemplo, quem é um dos maiores adoradores da Bíblia? Vamos, o que vem na tua cabeça rapidamente? Ah, Davi. Davi. É. Davi, não é? Mas o que ocorreu com Davi depois que ele sobe ao trono, que ele guerreia, que ele conquista, que ele começa a ter paz? Ele começa a esquecer o Senhor. E ele começa a se sobrepujar em si mesmo. Começa a olhar para ele e dizer, rapaz, como Nabucodonosor, lembra quando olhou para a cidade? Tudo isso aqui foi obra das minhas mãos. Eu sou o grande Nabucodonosor. Davi começou por aí. E Deus está olhando para Davi. Senhor, para Davi já não é mais o mesmo adorador. O coração de Davi, o interior de Davi estava mudando. Entendeu? O orgulho. Eu posso. Eu sou o cara. O trono estava começando a ser mais importante do que Deus. Tanto é que Davi faz o que faz, porque ele já não está mais preocupado com a presença do Senhor. Deus não estava vendo o que Davi estava fazendo? Não foi ele que escreveu o salmo? Para onde irei da presença do Senhor? Se suba aos céus, lá estás, né? Se faça a minha cama, lá estás. Então, ele não sabia que Deus estava vendo ele quando ele mandou Joabe um bilhetinho para matar Urias? Meu Deus. Davi não sabia disso. Mas por que Davi... Opa, pera, ainda eu fiz o salmo. Se subo, lá está. Se desço... Parece que esqueceu, né? Então... Por um breve momento, o coração de Davi começou a se afastar do Senhor. Davi começou a amar mais o trono e a posição. E dizer, opa, eu posso tirar vantagem dessa posição que eu tô. Eu posso usufruir, por que não? Verdade. Eu posso fazer as coisas e acontecer aqui. E aí foi aonde Davi começou a fazer. E aí o Senhor tem que trabalhar em Davi para trazer o coração de volta para a verdadeira adoração. Então, o grande risco de nós adoradores é começar a amar mais... Mudar o olhar, né, cara? Foi o que Deus deixou ensinado em Abraão. Não ame. Não ame mais as promessas, não ame mais o título, não ame mais a fama, não ame mais o trono, não ame mais o ministério, não ame mais a esposa, não ame mais o filho, não ame mais nada do que a mim. Entende? Então... Porque realmente o que importa, senão o próprio Deus, né? Exato. É uma falsa, é uma ilusão, né, cara? Tudo isso é uma ilusão. É fútil, é pequeno e a gente facilmente cai nessas coisas. A gente tem que estar todos os dias buscando essa adoração real, honesta, para que a gente possa entregar um louvor que seja fruto da nossa adoração. Então, às vezes o irmão tá aí passando por uma luta, a pessoa que tá me ouvindo a gente agora, por exemplo, ou onde esse vídeo vai chegar, e ele tá se questionando, cadê Deus, né? Onde Deus está? Será que Deus está aqui comigo? E eu quero dizer para você, Deus está contigo sim. Deus não te abandonou não. Você não está só. Deus não tem seus preferidos, né? Vamos dizer, prefere uns e outros não, abençoa um e outros não.
Talvez esse é um momento de Deus se revelar para você dessa forma e ver se você realmente o ama. Se você vai o adorar na dificuldade, se você vai louvar, se você vai dizer bendito seja Deus, o Senhor está comigo. E logo, logo isso passa e você vai ver que você vai conseguir adorar a Deus independente se Deus te dá um carro, independente se Deus te dá uma casa. Você vai ver que nada disso faz sentido se Deus não fosse o principal anseio. Um tanto de gente aí que tem carro, que tem belas roupas, que entram no culto às vezes para louvar, mas vazio de Deus. Entende? Ou vai pregar com um terno caríssimo. A gravata do cara é mais cara do que esse meu conjunto todo. Só a gravata dele é uns R$1.000. O sapato do rapaz é sapato de luxo. Aí ele chega na igreja com aquele ternozão. Aí as pessoas olham e falam, rapaz. Mas na hora que vai abrir a boca, não tem nada. E todas essas coisas poderiam estar nessa pessoa e ela ser um adorador honesto, justo e entregar louvores ao Senhor que fossem também genuínos, honestos e verdadeiro. É que a falsidade, a hipocrisia é que é realmente algo que a gente deve cuidar. Exatamente. E a gente cuida como a gente cuida de um terreno fértil. A gente precisa ir ali, a gente precisa colocar naquele lugar coisas que sejam boas para aquela terra. E é por isso que a gente está fazendo essa série, porque essa série vai trazer para você luz a essas coisas que às vezes acabam fazendo com que a gente desvie, se a gente não tem consciência. Hoje foi um dia muito sensacional. Para ir terminando, eu vou ler um pouquinho desse salmo aqui. Salmo 136. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porquanto o seu amor leal dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dai graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura eternamente. Ao único que realiza grandes maravilhas, milagres. A sua misericórdia é perpétua. Fez os céus com sabedoria, porque seu amor é para sempre. Firmou a terra sobre as águas, porque seu amor é para sempre. Todas essas coisas que o Senhor fez é porque a sua misericórdia é eterna, porque o seu amor é para sempre, porque Ele é o Deus único e verdadeiro. Aqui já estão descritas todas as coisas que o Deus que a gente segue, que a gente está conhecendo, quer para nós, deseja para nós, e quem Ele é, o que Ele quer para você, o que Ele quer para mim, para o Robert, para o Edson, o que Ele quer para suas coisas na sua vida, para sua família, o que Ele quer para o teu coração. Exatamente. O que Ele deseja da nossa intenção. Aos pouquinhos Deus vai fazendo com que a gente compreenda, porque tudo na verdade é falta de compreensão, tudo é falta de entendimento. Basta um coração humilde que se coloque na presença dEle como um adorador, e o seu louvor subirá a Deus como um incenso perfumado. Você viu a razão e o motivo pelo qual o salmista manda adorar a Deus? Porque o amor... Porque Ele é bom. Porque o amor... Louvai a Deus porque Ele é bom. Mas Ele faz isso porque Ele conhece. Então quando a gente não tiver nenhum motivo para dar, assim... Conheça a Deus. Lembre-se que Deus é... amor, bom. Que Ele é bom então, todo o tempo. Como é que Ele é bom? Ele me perdoa. Não é? Eu peco, Ele me perdoa. Mesmo eu tentando me afastar, Ele me traz, me leva para perto dEle. Quando eu tô fraco, Ele me fortalece. Quando eu tô desanimado, e Deus outra vem... coisa, Robert, então, Deus é bom. É aquele que tem um plano para nós. É aquele que tem um plano de nos querer bem. Exato. Está escrito que Ele tem um plano de nos querer bem e de nos fazer prosperar em todas as coisas, a começar pela paz que instaurem dentro de nós. Exatamente, meu amigo. Então, meu irmão, louve a Deus, porque as suas misericórdias duram para sempre. Não importa quantas vezes você cai, o Senhor está lá te esperando. Pode vir que eu estou aqui. Então, quando a gente conhece o ser de Deus, irmão, dá vontade de adorar, glorificar, porque Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é longânimo, né? Então,
Às vezes Deus você não tem motivo. Quais seriam os motivos? Quais vamos empregar? Quais 3 motivos pelo qual devemos adorar a Deus? Ele te ama. Porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele todo dia, mesmo Ele a gente é errando, Ele tá lá bom. Pode vir então, irmão. Louve a Deus pelo que Ele é bom. Quando você for adorar a Deus num culto ou em qualquer lugar, não fique procurando motivos. Só lembre-se, louve a Deus porque Ele é bom. E sua misericórdia dura para sempre. Levante a mão, eu vou adorar esse Deus porque Ele é bom. Amém. Tô vivo, tô dando glória, né? Pronto. Maravilha. E saiba que quando você estiver nesses cultos ou em algum lugar, ou aí ouvindo a gente, se de coração você estiver ali, isso subirá ao Senhor como um louvor honesto. É isso aí. Bom, vamos ficando por aqui. Robert, muito obrigado pela sua luz ao tema hoje. Espero que vocês tenham consumido de boa palavra e entendido bastante coisa. Veja esse vídeo mais de uma vez, é o meu conselho. Curta, compartilha, comenta aí, divulgue, leve essa palavra a outras pessoas que desconhecem dessa importância. E vejo você no sábado que vem às 19 horas, porque Deus é bom todo o tempo. Tchau pra vocês. Valeu, Edson. Valeu. Falou, Robert. Obrigado. Tamo junto, tamo Jesus. Tchau pra vocês. Até.